Primeira mesa. Maria Ângela Aboim Gomes, representante da Associação da Maconha, sediada em Campinas, São Paulo, da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica do Brasil. Presença confirmada, eu convido ela que venha imediatamente à mesa. Senador Girão, sabe que eu sou muito franco e sempre procuro, e Vossa Excelência tem nos ajudado muito nos encaminhamentos. Eu disse que o debate aqui se trata da cannabis para fim medicinal e não recreativo. Não consta, não é esse o tema, para que fique bem claro qual é o objetivo, para ninguém se sinta enganado. Nós não estamos tratando aqui de fins recreativos, somente cannabis para fim medicinal, no rigor que a lei exige e que todos vocês têm acompanhado. Segundo, Eliane Nunes, médica representante da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis. Por favor, está presente? Eu dou uma salva de palmas já para as duas, como darei a todos os convidados. Ubigaçar Fernandes Lima Filho, conselheiro federal do Conselho Federal de Química. Está aqui também conosco. E Renan Abdala, médico, diretor técnico da Clina Renasce, com experiência em prescrição de produtos derivados da cannabis. Nós temos aqui, senador Girão, eu recebo pronto os nomes. Se alguns quiserem alterar, não há problema nenhum. Olha, Ciclano e Beltrano está em último lugar. Puxamos para cá para fazer o devido equilíbrio. Todos os nomes que foram indicados, independente de ser favorável ao tema ou não, foram convidados. É isso da assessoria aí? Todos foram convidados. Se não estiveram presentes, como diz, vida que segue, né? Vida que segue. Mas eu estou aqui antenado na proposta que fez o Magno Malta, viu? Ele pediu mais uma sessão. E como fizemos na questão da desapropriação da terra onde encontrar trabalho escravo, no campo e da cidade, eu concordei. Então não vejo motivo nenhum, diante da votação dessa matéria, se preciso for, nós faremos mais uma sessão. Porque entendo eu que o debate sempre é positivo para construir um caminho que permita uma votação com muito equilíbrio. Então, de imediato, senador Girão, você fique bem à vontade, viu? O senador Girão é um dos signatários do requerimento dessa audiência, junto comigo e a senadora Mara Gabrilli. Muito aos senhores e senhoras. Então, vamos de imediato ao debate. Maria Ângela Aboim Gomes, representante da Associação Maconha, sediada em Campinas, São Paulo, da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica do Brasil. Vossa Excelência tem 10 minutos. Eu só peço a todos que eu serei rígido no tempo. Temos 20 convidados. Cada um vai falar 10 minutos. Quando for no 9º minuto, a campainha toca. Tem 1 minuto para concluir. O tempo é seu. Obrigada, senador. Obrigada a todos aqui presentes. Esse debate é um debate de grande interesse de muitas pessoas em sofrimento extremo, né? As condições que são tratadas hoje com o uso da cannabis, elas trazem esse indicativo da necessidade de um novo olhar em relação ao cuidado e à saúde humana. Bom, meu nome é Maria Ângela, né, mais conhecida como Ângela Aboim. Eu estou como diretora numa associação chamada Mães Conhas do Brasil, né? Eu sou de Campinas, mas a associação tem sede lá em São Paulo, na região do Capão, na Zona Sul. Eu estou também, pelas Mães Conhas, à frente da Coordenação Geral da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, ou seja, as associações elas já estão se organizando há muito tempo, até mesmo por falta de legislação e de apoio do poder público para que isso possa acontecer. Todos temos critérios, todos temos entendimento em relação não somente ao terceiro setor, mas ao movimento associativista e à questão de saúde. Eu sou fisioterapeuta, tenho pós na Unicamp em fisiologia e enfrentei uma grande luta para poder ter o tratamento médico para minha filha. Minha filha é autista, hoje ela tem 10 anos, mas aos 3 anos ela vive em sofrimento extremo. Como fisiologista, mesmo tendo abandonado a minha profissão para poder cuidar dela e ter zelo para com a vida dela,
seja por conta das convulsões ou mesmo por conta do colapso autista, eu fui atrás da ciência para poder obter respostas. Na ciência, eu encontrei o uso da cannabis, né? Eu sei que nos últimos anos passamos por questões muito sérias em relação à negação da ciência, a discussões, a debates, a contrapontos. Mas quando a gente fala de uma medicina, é uma medicina que segue a ciência internacional, né? E segue grandes centros de pesquisa e de estudos no mundo inteiro. Os estudos que me nortearam, eles vieram da Universidade de Israel, e são estudos do Dr. Meshulam, que é uma referência no mundo inteiro. Então, mesmo na época que nós começamos, a Anvisa não autorizava a importação. Tem algumas mães aqui presentes, mesmo a Margarete Guedes, que está ali no auditório, que também enfrentaram a mesma luta, né, e que buscaram na medicina uma outra alternativa. E é uma medicina criminalizada. Quando a gente entende a questão da vanguarda terapêutica do uso da cannabis, a gente entende a criminalização de famílias e de mães. Né? Eu mesma sou uma família criminalizada, porque a saúde, porque o nosso sistema de lei não entende ainda a cannabis como um fitoterápico que deveria ser, e a sociedade ainda continua amadurecendo esse assunto. Mas a vida não espera, nós não podemos esperar, são crianças tendo o futuro mudado. Hoje a minha filha tem perspectiva de vida, como tantas outras crianças também têm perspectiva de vida. E é uma planta cultivada no quintal, que só com uma autorização criminal que nós pudemos fazer esse tratamento. Eu tenho uma família que é acompanhada pela Defensoria Pública de São Paulo, deixo meu agradecimento para eles, e que traz muita discussão e muita dificuldade, né? E nós em casa, nós trocamos camisa de força, capacete, convulsões, colapsos autísticos, seletividade alimentar, crise de pânico, pronto-socorro, crise de ansiedade, comorbidades associadas ao autismo e um futuro incerto por uma planta cultivada no nosso próprio quintal. Eu sou só mais uma mãe criminalizada por cuidar da própria família, por cuidar da própria filha, né? Temos um remédio produzido em casa que, infelizmente, a própria Anvisa ainda não reconhece esses teores de canabinoides por conta de morosidade no enfrentamento ao assunto. Mas, hoje, eu vim aqui à frente da coordenação de Federação de Associações de Cannabis Terapêutica para pedir um novo olhar, em especial para o terceiro setor de vanguarda e bravura já instalados aqui no Brasil. Um movimento de acesso democrático à terapêutica da cannabis que tem sido tão plural quanto a universalidade do SUS. Associações que não existem só nos grandes centros urbanos e que seguem diferentes modelos em diferentes culturas. Entendemos que as RDCs devem seguir conforme a finalidade de cada licitação. Se para condições de saúde delicadas, como a de epilepsia refratária, ou em ambiente de UTI, até mesmo cirúrgico, é difícil falar assim, não está baderna, né? Eu vou pedir para a cabine de som que, se puder, levantar o som para que ela seja ouvida, que quem está mais lá no fundo não está ouvindo bem. E o silêncio no plenário é chave, pessoal. Para o bom debate, o silêncio é fundamental. Nós estamos ajustando, eu vou descontar do teu tempo. Bom, eu vou retomar, então, né? Nós entendemos que as RDCs da Anvisa devem seguir conforme a finalidade de cada licitação. Se para condições de saúde delicadas, como as de epilepsia refratária, ou mesmo para o uso da cannabis dentro de um ambiente de UTI e até mesmo cirúrgico, seguir como fitofármaco de controle mais rígido. E como um fitoterápico na farmácia viva do SUS. Pedimos que as classificações tenham abertura para a evolução da ciência e ao amplo espectro da planta, e também possibilidades de fortalecimento de associações e economias locais, e até mesmo a reparação histórica e social da guerra às drogas e da cultura do capacitismo. Como órgão federativo, temos tido dificuldade nos avanços burocráticos do terceiro setor, já que nossas entidades sempre esbarram no olhar criminalizatório e preconceituoso em diferentes ambientes. Pedimos rigidez quanto aos remédios de cannabis que sejam de origem sintética.
ou mesmo de inclusão de substâncias sintéticas em qualquer outra substância associada aos produtos derivados de cannabis. A cannabis por si é considerada uma planta segura e associada a outras substâncias de forma sintética, não temos o mesmo conhecimento científico quanto à sua seguridade. Pedimos agilidade da Anvisa em relação às normativas de índices de canabinoides, ao CFM, que dê amparo a médicos e cientistas quanto ao assunto, e pedimos ao MEC, que inclua o sistema endocannabinoide. A painelista está pedindo silêncio, inclusive aqui na minhas lateral, aqui, ó, não é nem no plenário. Porque toda vez que se alguém fala na direita ou fala na esquerda, repercute aqui no centro. Eu vou dar mais um minuto para ela. Mas o culpado é nós mesmos, não é ela, viu? E pedimos ao MEC que inclua o sistema endocannabinoide como matéria obrigatória nas cadeiras de biologia, fisiologia, bioquímica e tantas outras vinculadas. E pedimos também mais discussões como essa, né? Obrigada. Obrigada, senador. Essa questão maior que a gente entende de preconceito vem pelo desconhecimento. Os médicos que foram formados no último século aqui no Brasil, após o proibicionismo da década de 30, não têm mais o mesmo entendimento em relação ao sistema endocannabinoide, não tem o mesmo entendimento que nós, por falta de estudo, por falta de conhecimento e por falta de atualização. A culpa não é deles, né? É um avanço da ciência e uma falta de busca aqui. Eu, como mãe, não tive o tempo de espera. Eu acredito que a maioria das associações que estão aqui presentes também não tem tempo de espera. A vida não espera. A sociedade não para nos ver em sofrimento, né? Esse é o exemplo mesmo da situação do Guilherme, que faleceu essa madrugada, e que mesmo em meio ao nosso luto, nós temos que continuar lutando. E assim tem sido, né? Pessoas com os filhos tendo convulsão no colo, dentro de pronto-socorro, vendo os filhos morrerem, e a gente ainda recebe a resposta do governo de que não é o momento. E é o momento. É o momento. Nós vamos continuar seguindo o padrão da ciência e nós continuaremos lutando para romper as barreiras. Nós falamos de uso medicinal, nós falamos de garantia de vida, de garantia de integridade, de perspectiva de vida. De quando eu falo de trocar uma camisa de força e um capacete por uma planta, é real, é muito sofrimento, né? O que nós passamos, mesmo em relação à questão da luta antimanicomial, para o uso da cannabis, é real, né? Me preocupa essa fala quando diz da restrição para a discussão se é apenas de uso medicinal, porque nós sabemos o quanto esse assunto ele aborda outras questões, aborda as questões até mesmo em relação ao racismo, à proibição e ao capacitismo. E nós precisamos trazer esse olhar também, né? Para que essas vidas possam ter essa garantia de integridade de futuro, para que as pessoas que estão aqui enfrentando com bravura o sistema criminal brasileiro também encontrem amparo e que leis sejam feitas dando amparo aos pacientes, às associações, a todos, né? E que não fique uma restrição apenas para a importação de remédio ou de estímulo a gastos públicos, quando nós temos outras alternativas que precisam ser viabilizadas e mesmo serem olhadas com delicadeza, né? Eu me coloco à disposição para poder conversar depois, para trazer mais estudos em relação ao assunto, para poder atualizar. Se vamos discutir ciência, precisamos entender o sistema endocannabinoide, precisamos entender os últimos anos todos de evolução de artigos científicos que têm sido publicados para esse assunto e também entender que mães não desistem dos seus filhos e que a gente prefere enfrentar o sistema criminal do que os nossos filhos enfrentarem um sistema que penaliza crianças, que penaliza o futuro delas por conta do preconceito alheio, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu, de novo, lamento o falecimento do Guilherme. Eu gostaria de todos aqui pudessem ter aprendido com ele, pudessem ter militado com ele, né? E também... Ok. E também queria trazer que nas próximas mesas e nos próximos eventos, mais mães, mais mulheres pudessem ser ouvidas, porque nessa cultura de cuidado da sociedade brasileira, quem mais cuida e quem mais estuda e busca alternativa para as questões de saúde, seja dos filhos, seja dos pais, seja do restante da família, são as mulheres, né? E na ciência também as mulheres têm avançado muito. Obrigada. Muito bem. Maria Ângela Boing Gomes.
Eu entendi aqui a sua fala final. Nós chegamos a apresentar um projeto de resolução que nas mesas em debate teremos que ter meio a meio homens e mulheres. Mas o culpado não é o Senado, não, e muito menos a comissão. O culpado é as entidades. Permita que eu diga isso. É as entidades. A gente faz um apelo, indique mulheres também. E toda vez, não é só no caso de vocês, vem 80% de homens. Por favor. Aqui a prioridade aqui é para os convidados e painelistas.